Olá, queridos! Bem-vindos para mais um momento, uma atividade, uma ação. Bora protagonizar uma aula da nossa trilha, gente. Olha que interessante. Sou o professor L e vou aqui trabalhar com vocês a trilha Raízes do Mundo, Ciência e Sociedade. Vocês viram no início que foi explicado que ela é formada por 3 módulos, certo? E já estamos no módulo 3. E que a trilha, ela trabalha, né? O que a ciência promoveu no antigo, nos povos antigos? O que a ciência hoje, olha só, atualmente? Também em alguns momentos eu coloquei o meio termo lá, a Idade Média, né? Como que a ciência veio, as raízes da ciência, para que podemos... Já pensou, se vocês gostarem, né? E se aprofundar cada vez mais, olha, eu vou pesquisar sobre o solo, sobre isso, sobre aquilo, sobre as folhas, as plantas, sobre a medicina, sobre algo assim, o conjunto de sociedade. E como que eles, a gente aprende com os antigos, tá? Como que eles analisavam o solo, verificavam, etc. Vamos lá para o nosso momento, olha aí. Professor Hélio, né? Ó, gente, essa aula ela equivale a um conjunto de aulas, como foi explicado lá no início, tá? Ó, aulas 27 a 30. Uma atividade, né, com orientações para que vocês possam trabalhar ou protagonizar. Vamos lá, gente. A nossa aula hoje é biotecnologia e solo. Olha que interessante. NBAZ aí, essas áreas, biologia. Vamos fazer essa análise, manejo ancestral e inovações científicas. Gente, como era antes, né, o manejo, na análise do solo e como que é hoje na atualidade. Ou ao contrário, né, invertido aqui, ó. O antigo e hoje, né, o manual e o científico. Então a trilha ela vai nessa perspectiva, ok? E o que é biotecnologia de solo? É uma aplicação de processos biológicos, bios, né, para melhorar a qualidade e fertilidade do solo. Também a integração entre conhecimentos tradicionais e ciência moderna. Então tá aí, galera, ó. Vocês não ficam de fora, né? E, às vezes os pais, nossos avós, né, tataravós, etc., eles têm uma perspectiva. Ó. A biotecnologia do solo é o seguinte, isso é raiz científica, tá? Na nossa trilha. É a aplicação de processos biológicos para melhorar a qualidade do solo, para que vocês possam plantar. Exemplo, o mais comum, vamos lá. O mais comum, galera, que eu até faço muito, quando eu quero plantar aqui em Rondônia uma fruta, o pé de manga, exemplo, eu coloco o quê? Calcário, já preparado, ele já vem pronto. Você coloca no solo. Para qual é a função do calcário? Tirar a acidez. Olha que interessante. Isso não porque eu pesquisei, mas é comum as pessoas já saberem, tá no boca a boca, as pessoas já não... É uma análise, uma prática ancestral e ela é trazida oralmente, ou seja, passada por pessoa por pessoa. Tem os estudos, claro, mas eu estou falando assim desse comum. Coloca calcário para que a acidez da planta se fertiliza melhor. Então tá assim. E também, ó, integração entre conhecimentos tradicionais. Essa é uma questão, ó, conhecimentos tradicionais, antigos, né, com a ciência moderna. Então esse conjunto, essa união de perspectivas, de análise, de trabalho, de pesquisa, etc. Uso também de micro-organismos em processos naturais para aumentar a atividade agrícola. Gente, lá em casa faço aquela compostagem, certo? E eu percebo que lá tem vários embuá, né? Aqueles, tipo uma cobrinha cheia de pernas, hein? Embuá, eu conheço como isso. E eu pesquisei sobre embuá, e ele diz que ele produz ali adubo, né? Ele pega aquela comida, ingere e faz todo o processo dentro daquela compostagem. E ele vai virar adubo. Olha que interessante. Fundamental para a sustentabilidade e segurança alimentar. Então tá aí, ó, gente. O nosso solo, ele de alguns momentos tem que ser trabalhado, adubado, etc. Se for plantar cebolinha, tem que adubar. Entenderam aí? Então fazer uma adubação adequada para que a cebolinha cresça, senão ela vai afinar e ficar uma cebolete, né? Aquela fininha, também serve. Mas para ficar linda e maravilhosa, né? Graúdas, aquela que a gente usa muito aqui em Rondônia é adubar o solo. Então, entenderam, gente? Nas pequenas coisas das grandes, olha que legal. A sua experiência, a minha, dos seus pais, avós, de adubar apenas aquele canteiro, né? Aquela coisa pequena,
pode crescer e aumentar para algo macro, né, enorme, que é a pesquisa científica. Imagine você fez uma preparação para o seu solo e eles se deram bem as plantas ali. E você pega essa mistura que você fez, anota e leva para frente com um estudo. O que aconteceu ali? Aí vocês vão remanejar isso para outros agricultores. Olha que legal. Bacana? Vamos lá, continuando. Então, assim, essas imagens nós fazemos em inteligência artificial, tá? Para que possamos entender um pouco como funciona, né? Sobre imagem e textos. Ó, as técnicas ancestrais de cultivo, gente, ó. A Mesopotâmia, irrigação controlada e rotação de culturas. Olha que interessante. Tem uma rotação de culturas. O Egito antigo, né? Cheias do Nilo, depositando sedimentos, férteis, etc. Então aí, ó. O Rio Nilo, olha só. Essa aqui, gente, vem aqui com a gente. Essa daqui, ó, com os rios férteis, essa prática aqui nós temos na Amazônia, tá? Essa daqui nós temos, às vezes aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Rio Madeira, que estou próximo, mas vocês podem falar o nome de rio aí, tá? Quando ele dá uma secada um pouco, eles vão plantar melancia, olha, ele fica fertilizado, por quê? Porque eles trazem, né, os sedimentos da água ali, quando eles descem a água, já fica preparado ali para plantar, porque já está bem adubado aquele solo, por causa da água deixou os fertilizantes naturais, certo? Nessa perspectiva, a civilização Inca, inclusive vocês podem pesquisar aí, tá? Aí além. Eu vi uma análise agora, recente, de que a poeira, a areia, aquela poeira lá do deserto do Saara, ela viaja para a Amazônia, olha que interessante, trazendo o quê? Fertilizantes naturais para a Amazônia. Vocês podem pesquisar sobre isso, eu vi uma bem interessante. Então, ó, o deserto Saara tão grande, né, tão longe, ele traz os ventos com as poeiras, com fertilizantes ali, viajando. Os fertilizantes naturais voadores. Então, eles vêm, os super-heróis, vêm salvar a Amazônia, trazendo a adubação adequada. Olha que interessante. Vamos lá, voltar, olha aí. Então, assim, eles viam a questão do rio, ó, aqui. Terraços agrícolas, às vezes as montanhas, para não desabar, ou para eles verificarem que ali era a localidade deles, tinha muitas montanhas, os incas, né? Eles faziam assim, ó, as plantações, solo, na análise do solo, para que pudesse colocar, né, plantar para eles. Os povos antigos e os manejos, conhecimento empírico, ó, a experiência própria de cada pessoa. Vocês podem fazer isso e conversar com alguém aí da sua região, seus pais antigos, eles têm esse conhecimento empírico. O conhecimento empírico nada mais vem aqui comigo, do que uma prática vivida, uma experiência já feita. Ó, essas são experiências que nós, até hoje, se você analisar, as pessoas fazem. Eu dei o exemplo da melancia, né, da plantação. Aqui também, ó, nos Incas, né, tem pessoas que já fazem esses trabalhos, né? Olha só, uma experiência já vivida antes, é empírico, empirismo, né? Vamos lá? Olha lá. E vocês viram lá em filosofia, certo? Empirismo. Ó, é uma observação e experimentação ao longo de gerações, passado de boca a boca. Práticas que demonstram profundo entendimento dos ciclos naturais do solo. Então é algo natural, certo? Assim, gente, tem a terra preta indígena, que é uma biotecnologia, tá? Do solo. Ó, essa aqui é no âmbito da Amazônia, trazendo para o nosso lado. O legado dos povos da Amazônia, terra preta amazônica, solos antropogênicos, tá? Olha só que legal. Composição, carvão vegetal, biochar, né? Restos orgânicos, ossos e cerâmica. Então, isso aí vai formar o quê? A terra preta indígena. Olha que sim, interessante, gente, esse solo aí, esse adubo, né? Vamos dizer assim. Vocês podem, inclusive, quando eu saio, né, para comprar adubo lá com a minha mãe, etc., lá na casa do a gente procura, tem lá farinha de osso. Olha que interessante. Então, ela tem um adubo potente, né, para as plantas. Então, aí a composição é carvão vegetal, né, ossos cerâmicos, né, e produtos orgânicos. Então, vai formar o quê?
A terra preta, o quê? Indígena. Então, assim, ela é 3 vezes mais, gente, mais orgânica e nutriente que os solos naturais. Olha que interessante. 3 vezes ele vai. Ou seja, isso num pé de cebola, né? Vai ajudar muito a produzir. A alta fertilidade, ela permanece produtiva até os dias atuais. Então, hoje tem os exemplos, né? São a biotecnologia. Aquele solo foi melhorado com adubos naturais. Então, é nessa perspectiva que vocês vão buscar, né, essa interesse, né, pela análise do solo, principalmente na região de vocês. Vocês têm aí os ribeirinhos, né, que eles plantam. Acho que com certeza pode mandar exemplo aí. Se vocês tiverem, olha só, se tiver exemplo de plantações, quando o rio baixa, o rio é em torno, vocês podem mandar foto, né, um vídeo, olha aí. A gente planta, né, após a baixa da água. Os indígenas também, eles têm muitas práticas de plantações. Inclusive, eles plantam algumas, né, plantas o café robusto aqui em Rondônia, que se destaca, né, na economia internacional até, Brasil internacional. E os quilombolas também aí nas regiões aí do Forte Príncipe da Beira, com certeza eles têm ideias, têm exemplos de plantações nessa perspectiva. Aí pode registrar e mandar pra gente, tá? E guardar já para culminância lá da trilha. Todo esse material que vocês estão produzindo vai ser guardado, né? Reservado para culminância. Mas as prévias vocês mandam para a gente ir analisando como que está o andamento, etc. Também as pessoas que trabalham no âmbito rural, eles têm essas culturas, né, de produção de alta fertilidade, permanecer o solo adubado para a plantação. Vamos lá, continuar, olha aí. Práticas atuais de manejo do solo, gente. Técnicas modernas. Nós vimos um pouco dos antigos, agora o atual. Plantio direto. Reduz a erosão e mantém, né, a matéria orgânica no solo. Então, plantio direto. Rotação de culturas. Previne esgotamento de nutrientes. Essa aqui, olha só. Essa rotação de cultura, vocês percebam, né? Alguns lugares plantam a soja. Quando colhem a soja, imediatamente vem o milho, eles já plantam, é uma rotação, é milho e soja, ou seja, não se perde nutrientes, só porque, por exemplo, uma plantação grande, né, de soja, aí se deixar sem plantar, poderá secar aquela terra e perder os nutrientes. Adubação verde, olha, vamos lá para a tela ali. Adubação verde é o uso de leguminosas, né, para fixar nitrogênio natural. Então, às vezes nós usamos folhas, madeira, paú que fala. A agricultura de precisão, galera, olha, monitoramento e ajuste de necessidade. Gente, essa de precisão, inclusive, eles estão usando a tecnologia, com o quê? Com drones. Ela vai direto, às vezes, com a fertilização, com os venenos de acordo, onde que está ali, a plantação está com problema, que não está nascendo, que está... o milho não está crescendo, aí eles vão com o drone, identificam e já vão corrigir o solo. Olha que interessante. Isso vai valer para todos os âmbitos da aplicação dentro de uma agricultura industrial, né, agronegócio, etc. Continuando ali. E o biofertilizante, gente, ele é inoculantes, né, microbianos, que aumenta a disponibilidade de nutrientes. Então, hoje em dia tem uma gama de apoio, né, para que as pessoas se tornem um verdadeiro, né, produtor. Agora, micro-organismos, benefícios, né, do solo. Então, assim, a vida invisível que nutre as plantas, nós não vimos, gente. São micos, tá? Ó, vem aqui. Então, esses micro-organismos, eles nutrem a planta de uma maneira, assim, bem abrupta, né? Rápida. Ó, bactérias fixadas no nitrogênio. Se vocês perceberem, é a plantação de verduras hidropônica, que é na água. Os fertilizantes vêm na água, eles colocam lá, etc. E é invisível, a gente não vê, né? Mas ela se produz ali através os fungos, né? Olha só, fungos é o lado bom dele, aumenta as capacidades, fortalece as raízes, etc. Decompositores, gente, ó, eu falei da emboá, né? Natural. Então, existem outros, tá? Promotores de crescimento, então, assim... Inclusive, quando eu ia comprar planta, adquirir para comprar planta, aí a rosa do deserto, um exemplo, cortava os galhos quando estava grande, podação, a poda, e colocava a canela lá onde foi podada e inseria na areia com enraizador.
ó, promotores de crescimento. Então, tem os saudáveis, né, que é a canela e outros, mas tem outros que aceleram, ajuda. Solo saudável, ele contém bilhões de micro-organismos por grama. Olha, uma graminha só tem enormes, é invisível, mas se você colocar num aparelho adequado, você consegue enxergar. Continuando, vamos lá? Biotecnologia aplicada, galera, ao solo, inovações científicas, já atual, tá? Então, biofertilizantes, que é produtos com micro-organismos, certo? Que melhora a nutrição do solo. Biopesticidas, né? Controla o controle biológico de pragas. Biochar, né? Moderno, inspirado na terra preta indígena, olha só. Engenharia genética, plantas mais eficientes no uso de nutrientes. Remediação do uso de micro-organismos para descontaminar solos poluídos. Então tá aí. Gente, olha só, o solo, imagine nós, né, o corpo humano. Vamos fazer uma analogia aqui para entender. O solo é como se fosse nós, de outra maneira, claro. Nós tomamos água, nos alimentamos a todo instante, só que vai saindo os nutrientes. Nós vamos liberando nutrientes. Seja pela idade natural, né? Ou seja pela alimentação, pela água, etc. E nós temos que nos nutrir. Às vezes as pessoas aí compram bastante suplemento, né, alimentar para o ser humano, porque tem que readubar. Vamos fazer analogia, tem que se readubar o ser humano. O solo é a mesma coisa, gente, de forma diferente, claro. Ele é um ser vivo ali com vários organismos, estou falando nessa perspectiva, as quais, quando colocamos água, a água ela vai levando aqueles nutrientes. Ela nutre e depois os que não usa, sai. Exemplo, se você toma a média, não sou médico, tá? Só um exemplo. A média, você toma um copo de suco, vamos dizer, suponha que 250 ml de suco é o que o corpo absorve para... Só estou suponhando, tá? Que o corpo absorve para nutrir. Se eu tomar 2 copos, 500 ml, 250 ml vai para fora, não vai ser usado, porque foi nutrido apenas, o corpo é capaz de nutrir 250 só. Imagine a lógica aqui do solo. Ele vai perder, então por isso que nós temos que sempre adubar o solo, né? Dessa perspectiva aí. Mesmo desde o canteirinho que você tem lá, por sinal tenho em casa alguns canteiros, né? Bem, gosto de ficar mexendo, etc. Continuando, olha aí. Outra perspectiva, ó, vantagens, né? Vantagem para a agricultura e meio ambiente. Então, quais as vantagens, né? Sustentabilidade, gente, isso é uma vantagem muito boa. Você evita usar agrotóxicos, essas coisas. Redução de uso de pesticidas, né? Produtividade, aumento da fertilidade e saúde das plantas. Conservação é proteção contra a erosão, tá? Economia, menor custo com insumos agrícolas. Meio ambiente, redução da contaminação de água e emissões de gases. Então é nessa perspectiva aí. Desafios e futuro. Olha, gente, o caminho à frente é grande, né? Existe uma caminhada enorme. Integração de saberes é assim, ó. Integração de saberes é combinar conhecimento tradicional com ciência. Educação, né? Capacitar agricultores de modo adequado. Pesquisa, estudar a diversidade. Vocês podem estudar, vocês podem se tornar um pesquisador aí a partir dessa trilha. Olha que interessante. Políticas públicas, incentivo do uso adequado dos fertilizantes, adubo, etc. Promover a adubação sustentável. Mudanças climáticas, desenvolver soluções para solos mais resilientes. Resiliente é aquele que ele se danifica, né, ele perde, né, os nutrientes e se sozinho ele começa a mudar, a se tornar forte de novo. Então é nessa perspectiva. Isso daqui é os desafios, gente, que vocês vão analisar nessa trilha. Vocês vão se tornar verdadeiros profissionais de pesquisa. Olha que interessante. O professor Hélio já colocando aí uma inquietação para vocês. Já imagine só você se tornar uma dessas pessoas aqui, ou um completo, né? Um pesquisador completo, científico. Interessante. Vamos lá, continuando. Então aí, a biotecnologia, passado, presente e futuro. O manejo do solo ele evoluiu de práticas ancestrais, né, para biotecnologias avançadas. Povos antigos indígenas desenvolveram técnicas que inspiram a ciência até hoje.
A biotecnologia moderna potencializa a fertilidade e sustentabilidade do solo. A integração, ó, isso é integrar entre antigo e novo. Solo saudável, alimento saudável e planeta saudável. Olha só essa, é matemática aqui, tá? Ó. Vamos colocar aqui, né? Igual. Solo saudável mais alimento saudável igual planeta saudável, né? Agora, galera, olha aí, vem aqui comigo. Uma atividadezinha aí para vocês. O nosso bordão, como já foi falado, é bora protagonizar, ou seja, vocês se tornarem protagonistas. Vocês vão, como diz lá na eletiva, lembra? Mão na massa. Então vamos lá, qual é a atividade que nós temos hoje? Ó, galera, esse aí eu fiz, tá bem pequeno, certo? Mas tem um material em anexo, tá? Eu só trouxe para vocês verem o mapinha de como é a folha, né? Essa é uma folha completa, tá? E vocês vão fazer. É um laboratório do solo, tá? Vocês vão pesquisar como tornar um solo pobre mais fértil, dinâmica. Vocês vão pegar, ó, um solo comum seco em um pote, tá? Em outro pote é solo com folha e matéria orgânica e solo escuro, terra preta. Qual solo parece mais fértil? Qual seria melhor para plantar? Então assim, vem aqui comigo. Primeiro momento da atividade, olha só, vem aqui comigo. O primeiro momento dessa atividade. É claro que vocês não estão enxergando bem aí, mas tem um anexo, eu mandei, tá? Vocês vão ter uma folha impressa para que possa analisar. É 3 potes, tá? Um solo comum, né? Sem nada, o outro com fertilizante, o outro com folhas. Vocês vão analisar qual seria o melhor para plantar. Esse é o primeiro momento da atividade. Segundo, são para 3 dias essa atividade. O outro momento, vamos lá, vou explicar agora. Então, gente, ó, vocês vão desafios, dividem os grupos, pode fazer em grupos essas atividades, tá? Vocês vão fazer, ó, essa mistura, né? Segundo momento, plantio experimental. Aqui, o primeiro momento, o tema é como tornar um solo pobre mais fértil. Vocês vão fazer o experimento do solo aqui. Na próxima aula, 29, vocês vão fazer o experimento, ó. Solo comum, solo criado pelo grupo, tá bom? Vocês vão colocar no recipiente um solo comum e um solo que vocês criaram aqui, ó. Resiste à quantidade de água, tipo de mistura, teste rápido, né? Teste da água, despejar água no solo, observa a absorção, etc. Então, mostra como o solo é um ecossistema vivo. Então, essa é a dinâmica. A próxima aula, que é a 30, simulação científica, o debate. Cada grupo, né, vai dizer, ó, o nome do solo que criou, os ingredientes que usou, as hipóteses, né, que eles podem melhorar ou não, as vantagens, gente, ó, salvar a agricultura. Então essa é a perspectiva. Então a atividade está assim, ó, 3 momentos. Vocês vão criar o solo, vai ter reserva o solo comum que vocês tiraram aí na escola. Usa garrafa PET, material reciclado. E vocês vão montar um solo com material que vocês tenham. Se vocês têm aí na escola folha, essas coisas já prontas para usar, podem usar, alimentos, né, compostagem, etc. E depois vocês vão plantar, fazer uma plantação com solo comum e a planta no solo que vocês montaram. Depois vem o debate, né? Qual o melhor solo? Como é que foi a experiência que vocês fizeram? Então, 3 momentos, 3 dias, tá? Vamos lá? Agora, essas são as referências que usamos. E vamos lá, um grande abraço para vocês, ó. Vem aqui comigo. E vamos protagonizar. Tchau, tchau.